Olá. O trabalho dos conciliadores e mediadores dos chamados Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania agora é regulamentado por nova lei do Executivo. Com a medida, a atividade desses profissionais, até então voluntária, passa a ser remunerada. Os Centros de Solução de Conflitos e Cidadania são as portas do Judiciário para o tratamento de cada questão que envolva disputa de interesses. Atualmente, o Sejusc tem cerca de 130 unidades em funcionamento. E este é o tema de hoje do programa Agora é Lei com os nossos convidados. O juiz de direito, doutor Ricardo Pereira Júnior, que é coordenador geral do Sejusc, o doutor Alcionei Miranda Feliciano, advogado, doutor Wilson Felim, conciliador, e doutora Jurema Silva, mediadora. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Agora é Lei. Na presença do governador Geraldo Alckmin, deputados estaduais e profissionais dos Centros de Solução de Conflitos e Cidadania prestigiaram o lançamento da lei no Palácio dos Bandeirantes. Os mediadores e conciliadores são treinados por entidades reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Para evitar o ingresso de milhares de novos processos na Justiça, conciliadores e mediadores trabalham nos Sejuscs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. O índice de resolução em questões de família ultrapassa os 80%. Numa forma geral, desde a instalação dos sistemas do Sejusc em 1992, nós conseguimos eliminar mais de 100 mil processos, sejam eles já em andamento ou na parte pré-processual. Então nós conseguimos resultados muito bons, apesar de nós termos ainda uma estrutura bastante diminuta se comparada ao judiciário tradicional. Existem pesquisas estatísticas que demonstram que, na pior das hipóteses, 60% acontece a conciliação, chega até a 83% na área civil. Então é importante esse trabalho e essa remuneração, que não é grande, é pequena, mas vai trazer um alento importante para os conciliadores e conciliadores do Estado. Isso demonstra que o Estado de São Paulo está um passo na frente. Era importante que se aprovasse a lei. Hoje sim, hoje foram criadas uma maneira de se compensar, de se pagar. Então nós vamos ter a quantidade necessária dos conciliadores para que o Sejusc possa funcionar com toda a sua amplitude e velocidade. Hoje já estão em funcionamento no Estado 130 centros de conciliação como esse, onde trabalham 2.675 mediadores e conciliadores. O Judiciário está empenhado nessa realização desse trabalho e que é muito importante também dentro da pacificação, né, da ideia da gente trabalhar com a pacificação. Então todo esse conjunto, essa união de esforços Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. São Paulo é o primeiro estado do Brasil a remunerar os conciliadores e mediadores. Nós já estamos caminhando para 130 centros de mediação e conciliação. No caso da área de família, 83% mediação, evitando judicializar o processo. Na área civil, 63% também de sucesso, conciliação, evitando a judicialização. 100 mil processos deixaram de entrar no Poder Judiciário. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, participou da sanção à lei que dispõe sobre o abono e a jornada dos conciliadores e mediadores, que vão receber a partir de agora 2 UFESPs, R$ 42,50 por hora, até o máximo de 16 horas semanais. Hoje nós temos 3 mil, por volta de 3 mil mediadores já capacitados, dos quais 70% já em atividade, trabalhando, e isso reverte em favor da cidadania, do judiciário, porque o juiz passa a ter tempo, então, para decidir as questões que necessitam da participação do magistrado. Isso é fundamental. Nós temos uma justiça burocratizada, extremamente formal, em que os conflitos são decididos com a leitura fria de papéis, com afastamento total dos fatos. Por quê? Porque nós temos em São Paulo 24 milhões de processos. A implantação deste abono indenizatório vai permitir que aumente o número de conciliadores e mediadores e que os centros de mediação e conciliação possam funcionar em maior quantidade. Isso vai prevenir uma série de processos,
vai reduzir o número de processos e a justiça vai poder ficar mais ágil. Doutor Ricardo, o senhor esteve no Palácio dos Bandeirantes durante o lançamento da lei que trata da regulamentação do trabalho dos senhores, conciliadores e mediadores. Já disse na nossa reportagem sobre os resultados do trabalho prestado. É isso mesmo, o Sejusc representa as portas do judiciário para o tratamento de cada questão que envolva conflito de interesse. Sim, exatamente. A grande preocupação do Sejusc é permitir que a população tenha um acesso facilitado ao Poder Judiciário. Por que facilitado? Porque abrir-se à população o acesso ao judiciário tradicional implica a ideia de permitir à população fazer uso de um serviço mais burocrático, um serviço mais complexo, um serviço mais difícil, porque o judiciário ele foi concebido para ser uma estrutura para lidar com esses problemas mais difíceis. Quando hoje, na realidade, a gente tem a disseminação geral de direitos pela sociedade, né, que não permite mais que nós venhamos a trabalhar esses conflitos daquela forma complicada, como bem disse o deputado Capês, né, aquela forma complicada, aquela forma intelectualizada que é o processo. Muitas vezes as pessoas não querem isso. O que as pessoas querem, na realidade, é uma solução rápida, facilitada do problema para que elas possam tocar a sua vida mais à frente. Então, o Sejusc afasta a ideia de burocratização da justiça, tal qual ela foi concebida no século XIX, para permitir que as partes vão diretamente ao ponto conflitivo, que às vezes nem é sequer um ponto jurídico, né? E possam estabelecer uma negociação sobre esse ponto e resolver isso aí rapidamente, sem a necessidade daquelas discussões que a gente faz nos processos, tudo muito difícil, muito complicado, né? Doutor Alcionei, desde quando a população tem esse serviço à disposição? Ou seja, desde quando essas portas de acesso ao direito estão abertas? Isso é uma novidade ou é uma coisa antiga? Olá, Mauro. Na verdade, é uma criação nova, até por conta da burocracia do Estado, né? Como disse Fernando Capês, 24 milhões de processos no Estado. Então, é uma tendência. A lei que criou os tribunais arbitrais, ela vem tentando tirar do judiciário os conflitos, né? Os conflitos simples. Os PROCONs vieram tentando também tirar esses conflitos simples. O Sejusc também vem com esse objetivo. Então, é uma evolução do nosso Estado democrático de direito. O doutor Ricardo é capaz até de me informar o ano que foi criado a Resolução 125. Foi no ano de 2010 a criação da resolução, e o Sejusc que foi instalado em 2011. Isso, então é novo, né? E ainda é muito novo, a população não tem acesso, é importante que agora, com esta lei, você remunere os conciliadores, e isso vem facilitar. Muitos advogados, eu na condição de advogado, muitos advogados são contra, porque entendem que o Sejusc tira uma fatia do seu mercado de trabalho, na medida em que não é necessário, né, num primeiro momento, a presença do advogado. Entretanto, eu entendo que pendências de baixa complexidade, onde os valores sejam baixos, é desnecessário a presença do advogado, e às vezes muitos colegas, inclusive até criam burocracias, vendem ilusões de que isso aqui vai te gerar um êxito, só que às vezes não informa a morosidade da justiça, que isso vai demandar tempo, vai demandar custo, e que às vezes a solução lá na frente pode não atender a necessidade imediata. Então eu particularmente sou a favor do Sejusc e tenho obtido êxito nessas soluções de conflito por meio do Sejusc. Como é que conscientiza o profissional advogado a respeito do trabalho dos conciliadores e mediadores, uma vez que alguns, né, como o senhor destacou, acham que isso vai tirar uma fatia do mercado de trabalho, da sua remuneração, dos seus honorários? Eu acho que o principal argumento a ser utilizado, né, dentro da nossa classe de advogados é no sentido de que nós temos uma missão. A nossa função, né, um termo técnico, nós estamos aqui para não utilizar termos técnicos, mas a nossa função tem um munus público, uma função pública. O nosso ideal é fazer justiça. E nem sempre, veja, se duas partes elas estão de acordo em fazer concessões, e se aquilo, naquele momento, na cabeça do cidadão comum, é justo para ele, quem sou eu para ficar criando uma ilusão, impedimento, dizer, não, mas você está abrindo mão? Não devo isso. Eu acho que o ser humano ele é soberano na sua decisão, na condução da sua vida. E casos simples, eu já vi casos em que a pessoa abre mão de algo que eu não abriria, mas ele está satisfeito com aquilo.
porque para ele o mais importante é poder deitar à noite e colocar a cabeça no travesseiro e dizer, não tem mais problema para resolver, do que ficar com aquele pensamento, puxa, eu tenho um processo, isso pode lá na frente dar certo ou dar errado. Então eu acho que para o advogado o principal argumento é, a nossa função é pública de promover a justiça, e a justiça é um conceito subjetivo, dar a cada um o que é seu, ou segundo as suas necessidades, capacidades e méritos. Mas aquilo que é justo para o senhor pode não ser justo para mim. E a justiça na cabeça da população, se aquilo satisfez a necessidade dele, quem sou eu para ficar burocratizando, colocando empecilhos para esse acordo? Eu acho que existe uma fatia importantíssima no mercado, que os advogados podem explorar, que ainda não está sendo explorado, mas requer dos profissionais capacitação técnica, aperfeiçoamento técnico contínuo, para os grandes conflitos que de fato necessitam da presença de um profissional qualificado. Dr. Wilson, o que surgiu primeiro? Qual conceito surgiu primeiro? O do mediador ou o do conciliador? Em verdade, no Brasil é que existe uma distinção entre conciliador e mediador. Se nós voltarmos no tempo aqui no Brasil, a primeira manifestação de conciliação, ela vem na Constituição de 1824, ainda na fase do Império. E lá se denominava reconciliação, as partes, né? Se nós formos hoje do outro lado do mundo, no Japão, não há distinção. Lá todos só existe a conciliação. Então, no meu modo de ver, a conciliação no Brasil, ela antecede a mediação. Qual é a sua atribuição enquanto conciliador, Dr. Wilson? Sempre promover como a pacificação social, a comunicação entre as partes e o objetivo final, trazer a cidadania para a população. Hoje nós temos um processo de conciliação, na fase, seja ela pré-processual ou na processual, que é revestida na informalidade. É o que o nosso colega acabou de dizer, né? É um processo simples, ágil e rápido. A prestação jurisdicional que viria numa sentença, ela é antecipada num acordo entre as partes, que nada será mais do que um título executivo judicial. E a preocupação, como também de advogados, em achar que estarão perdendo o mercado, eu acho isso um quanto precipitada essa afirmação. Se nós formos ao Código de Ética dos advogados, vamos encontrar lá que é escrito textualmente, que é função do advogado promover a conciliação antes de qualquer demanda. Trocando em miúdos, o conciliador faz o papel de criar o consenso. Exatamente. É isso. E ajudar as partes a encontrarem, que muitas vezes elas chegam sem uma opção de solução. Ele provoca sugerindo ou até recomendando. Doutora Jurema, e o papel do mediador? Qual a sua função enquanto mediadora? É muito parecido com o trabalho do conciliador? É complementar, né? A mediação você vai trabalhar as questões dos vínculos, né? Então a pessoa, inicialmente, você vai ativar a comunicação. Por quê? Porque o casal não se fala. Então, o conflito está tão grande, as pessoas já estão em um nível do aspiral do conflito tão grande que eles não conseguem mais se falar. Então, qual que é o papel do mediador? A senhora está dando um exemplo de uma situação de conflito familiar. De conflito familiar. Ou até não de um conflito familiar, de um conflito onde as pessoas não conseguem mais se conversar. Eles chegaram em um nível tão grande de violência que não conseguem conversar. Não necessariamente no conflito familiar. E aí o que acontece? O papel do mediador é o quê? Ele vai reativar essa comunicação entre as partes. E a partir daí ele vai trabalhar com técnicas e ferramentas próprias para que ambas as partes consigam visualizar uma solução. Ou seja, primeiro ele desconstrói um conflito que está havendo para construir um consenso na sequência. Ele vai inicialmente abrir o canal de conversa. A partir do momento que reativa o diálogo, que eles conseguem conversar, eles vão conseguir estar enxergando os pontos divergentes. E o papel do advogado é muito importante nessa questão, porque se a parte necessitar de uma orientação jurídica, ela vai buscar de quem? Do profissional do advogado. Porque o mediador, ele não vai tecer orientações para a parte. Essas orientações ela vai buscar do profissional, que é o advogado.
E só para fechar esse raciocínio, quando a pessoa busca o Sejusc, ela sabe a quem procurar, se é o conciliador, se é o mediador, como é que funciona isso? Nós temos um setor de triagem no Sejusc. Então, quando a pessoa chega ao Sejusc, que ela vem procurar esse atendimento, quando ela explica a situação dela, o profissional que está ali do outro lado ouvindo, ele já está treinado para indicar se vai direto para a conciliação ou se vai para a mediação. Então, conforme o relato da pessoa, da situação que ela traz, o profissional do outro lado já está habilitado para fazer essa indicação, para se ele vai direto para o atendimento de conciliação ou se ele já vai para uma mediação. Porque a mediação, a ideia é de você trabalhar mais as partes, então você pode estar realizando várias sessões. Você pode estar fazendo um primeiro atendimento com determinado fator tempo, que tudo isso é combinado com a parte, e aí você pode estar marcando outras sessões com essas partes para você estar trabalhando. Então, se a questão está envolvendo um vínculo que está quebrado, que precisa trabalhar mais, então ele já vai ser encaminhado direto para uma sessão de mediação. Você está acompanhando o programa Agora é Lei. Nós estamos falando hoje sobre o trabalho dos conciliadores e mediadores do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Nós estamos de volta com o programa Agora é Lei, falando sobre o trabalho dos mediadores e conciliadores. Doutor Wilson, o senhor já se deparou durante o trabalho de conciliação uma situação que, em vez de dirimir a dúvida, resolver o problema, acabou acirrando a situação? Já. Evidentemente que, em função do princípio da confidencialidade, eu não posso nominar as partes. Mas foi um caso que eu recebi pré-processual lá no Sejusc, era uma redesignação e para comparecimento de uma segunda parte, que seria uma cartão de crédito. O senhor, e ele não compareceu. Então foi explicado a ele que aquela parte que ele acionou, a parte A, ela não era credora dele, ela recebeu, ele fez o serviço, pagou o serviço com o cartão de crédito. Ela simplesmente recebeu do cartão de crédito o serviço por ela prestado, mas o cálculo, os juros cobrados, o parcelamento foi escolhido por ele dentro de um plano do cartão de crédito. Ele falou assim, o senhor está macomunado com o credor, eu me retiro. Saiu, eu tive que certificar que ele saiu sem assinar o termo, dando como prejudicada em função da ausência, dei como infrutífera, e que não foi assinado o termo em função de que ele se retirou. E ainda depois ele voltou para pegar a cédula de identidade dele, que estava com o escrevente. Foi um caso, mas acontece. Doutora Jurema, a senhora já passou por isso também? Já. Nas questões de família, isso é muito comum no começo, porque os ânimos estão exaltados. Então, uma determinada palavra que a pessoa fala para outra, isso se torna uma ofensa muito grande. Então, você precisa ter um cuidado naquele momento de tentar até pedir para as partes, vamos tomar um copo d'água, né, sair um pouquinho, porque às vezes a situação pode ficar muito complicada. Um exemplo prático. Como esse dado aqui. Quando a pessoa se sente ofendida, né? Muitas das vezes, dependendo da situação, já ocorreu até na Semana Nacional de Conciliação, que nós estávamos trabalhando, da pessoa partir para cima da outra parte, né? Para agredir fisicamente, porque ela se sentiu completamente ofendida ali. Aí você toma até um susto, né? Na hora, que a ideia não é essa, né? A ideia é pacificar, né? Claro. Mas já aconteceu, sim. Doutor Alcionei, em quais casos são aplicados os trabalhos de mediação e de conciliação? Esse funcionamento interno, acho que o doutor Ricardo teria até competência melhor para explicar, né? Nós, pela resolução 125, nós podemos fazer conciliação. Parte previdenciária, na parte tributária, na parte civil, na parte de família e na parte criminal, né? Mas no Sejusc a gente trabalha preponderantemente com a parte civil, em especial a parte de direito do consumidor, que nós temos bastante movimento, e também na parte de direito de família.
Nós atendemos aí por volta de... Não atendemos não, nós realizamos por volta de 1.000 acordos por mês, né? Em ambas as áreas, 500 cada um. Né? Então, mas eventualmente a gente faz outros tipos de ação. Né? O Sejusc é um órgão muito interessante, porque pela Resolução 125, ele tem o poder de concentração de determinadas atividades para fins de liquidação de conflitos. Então, nós fizemos uma ação muito interessante nos juizados especiais. Nós centralizamos as audiências dos juizados, das telefonias e dos bancos. E com isso nós conseguimos a diminuição das pautas dos juizados que estavam extremamente assoberbados e depois disso eles conseguiram ter um certo fôlego para conseguir atender a população. A vantagem disso é que você, uma vez concentrando essas audiências, você tem a liberdade pela Resolução 125, por exemplo, chamar as empresas de telefonia, chamar os bancos e falar, olha, nós queremos prepostos representantes com poderes de atender a população e transigir. Né? E com isso a gente conseguiu, nos mutirões aí de telefonia, 50% de acordo e nos mutirões dos bancos até 60% de acordo. Né? Doutor Alcione, quem escolhe o mediador e o Sejusc, ele faz o conciliador. O Sejusc é que faz a triagem, né? E inscreve os... Na hora da procura, a população, uma determinada pessoa procura, enfim, tem um encaminhamento que acontece lá no Sejusc, mas assim, a escolha de quem vai atender, como é que funciona isso? Então, essa escolha, ela não é feita pelas partes. Né? Não é feita pelas partes? Não, a parte não escolhe o conciliador ou o mediador. A parte escolhe ir ao Sejusc. E o Sejusc é que tem dentro dos seus quadros um sistema de escala de conciliadores e mediadores que vão estar ali para atender no dia e horário marcado para aquela audiência. Agora, quando acontece alguma incompatibilidade entre as partes e o conciliador ou o mediador, como essa situação que nós vimos aqui, que o doutor Wilson e a doutora Jurema já contaram, ele pode pedir um outro mediador? Pode pedir um outro conciliador? Não gostei, eu quero mudar o profissional? Aí o funcionamento interno do Sejusc, o doutor Ricardo é que pode. Eu nunca Já aconteceu vi isso? acontecer. O trabalho de conciliação e mediação ele é tudo voluntário. Então lá não é o juiz, nem o advogado, nem o promotor quem manda. Quem manda são as partes. Se as partes especificam, olha, reclamam, esse conciliador não deu certo, esse mediador está sendo insatisfatório, mas nós queremos continuar realizando a conciliação, a mediação, perfeito. A gente pega e nomeia uma outra pessoa para realizar esse trabalho sem maiores problemas. Ou até do conciliador ou mediador não se sentir confortável naquela situação, que pode ser uma situação que ele viva na vida dele, não se sentir confortável de fazer aquele atendimento, ele pede licença para as partes e chama um outro colega para atendê-los. Sim. Porque no caso relatado por ele, na minha visão, aquela sessão ela está totalmente comprometida quando o advogado polarizou com ele o tempo todo, quando deveria estar despolarizando. Né? Restou infrutífera, não houve acordo, por óbvio. Eu falei, eu me recuso a... É impossível, quer dizer, o senhor vai querer dar orientação ao meu cliente, desconstruindo a minha orientação e a minha relação de confiança com o meu cliente? Em hipótese alguma eu vou aceitar isso. Primeiro porque é um direito do advogado estar presente naquela reunião. Mas numa situação dessa, até para não se perder a oportunidade de estarem todos ali, de repente até poderia ter se tentado com outro conciliador. Agora existia, né, um grande problema, como todos eram voluntários, era voluntário, a pessoa está ali sem ganhar nada, pagando estacionamento, pagando alimentação para estar ali trabalhando, como é que você vai também exigir da pessoa? Antes havia esse grande problema. Mas existe um comprometimento, né, que ela assume, ela assina. Né? Existe um código de ética que é um anexo à resolução 125 do CNJ, que ele tem que observar. Existem regras. Hoje, por exemplo, a remuneração ela ainda não é efetiva, mas nós somos avaliados. Hoje lá nós temos um questionário de satisfação do usuário, que ele foi desmembrado em dois. Um é do atendimento do processo em si, e um outro questionário é em relação o trabalho desenvolvido pelo conciliador. E um outro fator que eu acho que é importante, qual era a motivação anterior de muitos conciliadores? Eu creio piamente, que é de contribuir com a sociedade, fazer justiça, né? Ser um agente ativo de uma transformação social, promoção da paz. Mas eu também creio que em toda atividade sempre existem algumas pessoas que a motivação não era essa. Pode ser, e eu acredito que nesse caso, era a motivação do poder, de estar ali com a caneta na mão para pegar e
presidindo uma conciliação, uma audiência. E às vezes quem se motivava apenas por isso, até porque não havia remuneração, criava esse conflito aí, ao invés de buscar a paz, porque não há outra... Mas a avaliação feita de cada um dos profissionais poderia identificar uma situação como essa, e isso agora passa a ser mais observado, cobrado, como o senhor já disse, doutor Ricardo. O nosso objetivo é justamente entrevistar o advogado, a parte que estiveram presentes, a sessão de conciliação e avaliar o trabalho do Uma perguntinha básica a ser feita nesse questionário. O mediador, o conciliador, demonstrou parcialidade na condução? Essa perguntinha é básica. Mas está lá, está no formulário. Questionado, tá no formulário. Vendeu o seu serviço? Está no formulário, tem no formulário. Parcialidade na condução. Não pode ser parcial, tem que estar ali de forma totalmente imparcial. Não, e a gente recebendo esse formulário e tendo uma má avaliação, a gente verifica o que está acontecendo. Isso aí, inclusive, é uma das causas de afastamento do conciliador, mesmo que ele seja já remunerado e compromissado conforme a nova lei, isso vai ser uma das causas de afastamento. Né? Por quê? Porque nós, mais uma vez, como o doutor Wilson colocou, nós temos um código de ética que deve ser observado. O grande problema, na realidade, é que a gente tem uma certa cultura impositiva e avaliadora do judiciário. Então, nós temos alguns conciliadores que são daqueles antigos ainda, que se veem no posicionamento de um juiz. Eu avalio, eu vou verificar o que está errado, o que está certo, o senhor não vai falar porque agora é hora de eu decidir. E não é esse o objetivo da conciliação, da mediação. Lá nós não queremos avaliar ninguém, não queremos dar a certeza de que um está certo e a certeza de que o outro está errado. Na realidade, a gente quer construir pontes entre essas pessoas para que elas não vejam tanto aquilo que as separa, mas principalmente o interesse comum que as liga. Normalmente, quando as partes têm um conflito, existe um desnível de comunicação entre elas que precisa ser atenuado, precisa ser retraduzido, retrabalhado para que elas eliminem esse ruído de comunicação. O tempo do nosso programa está acabando, vamos agora para as conclusões. Até 1 minuto, doutor Ricardo, sua conclusão sobre o nosso tema. Gostaria que o senhor incluísse aí a que velocidade anda a instalação de novos centros, já são cerca de 130 em todo o estado. Como é que isso deve caminhar? Em até 1 minuto, por favor. Então, nós estamos instalando novos centros, o governador aí, na abertura dos trabalhos, falou por volta aí de 120 a 130 sejusques. Creio que nós já suplantamos esse número, é um trabalho contínuo, constante, mas o que nós temos hoje é um novo produto dentro do Poder Judiciário. Até ontem, a pessoa que entrava no Judiciário, ela só conseguiria obter o produto sentença ou acórdão. Hoje não, hoje em 40 dias ela pode conseguir um resultado muito razoável para o conflito dela, coisa que não existia há 4, 5 anos atrás. Então, esse produto gerou um sucesso muito grande. A Resolução 125 nos permitiu também a celebração de parcerias com entidades para a abertura de sejusques no estado inteiro. É um serviço novo que a população está tendo acesso, e que está tendo um grande sucesso, permitindo aí que a gente faça parcerias com entidades públicas e privadas, e esse número vai se multiplicar. Doutor Wilson, sua conclusão sobre o nosso tema, sua mensagem para a população. Apenas para dizer que a missão do conciliador e do mediador, ela é nobre, e que compete a eles e a mim e a todos nós exercê-la com dignidade. Doutor Alcionei, sua palavra final, até 1 minuto. Pois bem, acredito que o Sejusc ele veio para trazer uma celeridade, um aceleramento nos processos e na resposta do judiciário. É importantíssimo a figura do advogado. O advogado ele não deixa de existir por conta disso. Então, o advogado ele passa nessas questões simples a atuar como um conselheiro, como aquele que dá a consulta e é remunerado pela consulta, porque também existe hoje uma cultura de que uma consulta médica é remunerada, mas bater um papo com um advogado não é remunerado. E o bater um papo não é só tirar uma dúvida. A tirar dúvida é dar um parecer jurídico. Esse parecer jurídico tem que ser remunerado. Então, e por vezes a nossa orientação é no sentido de vá até o Sejusc, porque lá ele vai pode te dar uma resposta. Então, a minha palavra final é, o Sejusc é uma evolução, ainda é novo, ainda existe resistência de muitos, mas acredito que ele veio trazer a celeridade na fase processual. Doutora Jurema, sua mensagem final? Que essa remuneração ela venha como um incentivo para que os profissionais procurem estar se capacitando mais e estarem buscando cada vez mais a sua reciclagem na sua atuação.
Quero agradecer a presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. Hoje nós falamos sobre a nova lei assinada, sancionada pelo governo do estado de São Paulo, sobre o trabalho dos mediadores e conciliadores, regulamenta o trabalho dos mediadores e conciliadores dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema. De volta com o programa Agora é Lei, nós estamos falando sobre o trabalho dos mediadores, dos conciliadores dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Doutor Ricardo, o que é que muda com a lei do Executivo, recém-sancionada, além da questão da remuneração do trabalho prestado pelos senhores profissionais? A lei é muito importante porque, na realidade, um dos grandes objetivos da Resolução 125 é justamente profissionalizar a atividade do conciliador e do mediador. Então, antes do que nós tínhamos os conciliadores e mediadores voluntários, né, que contribuíam esporadicamente na atividade da conciliação e da mediação, e muitas vezes eles não eram qualificados o suficiente para resolver o problema das partes. Então, a primeira preocupação na Resolução 125 foi justamente exigir, num primeiro momento, a formação técnica desse conciliador, desse mediador. Então, não é mais aquela situação que acontecia anteriormente, em que havia um conciliador, as partes entravam na sala, o conciliador olhava para um, olhava para o outro. Tem conciliação? Não tem. Então, passa para a sala do juiz. Não. Esse conciliador, evidentemente, se a parte está ali, é que não houve conciliação antes, né? Então, é uma pergunta que é desnecessária, né? Ele vai justamente já deixar de lado esse viés pouco profissional que havia antigamente e tentar já se apresentar, saber dos problemas das partes, permitir que as partes exponham os seus pontos de vista, né? E, a partir desses pontos de vista, construir a extração de um consenso, né? Então, é uma atividade muito diferenciada daquela que havia anteriormente, né? E com a remuneração a gente vai dar pela primeira vez a retribuição a esse tipo de atividade. Essa atividade, no primeiro momento, foi implementada, como o desembargador Neves Amorim colocou logo no começo. Nós temos por volta de 3.000 conciliadores formados, a maior parte deles já atuante, e essa atividade, no final das contas, já demonstrou efetividade, né? A gente vê que uma unidade como o Sejusc, por exemplo, ele tem uma produtividade em matéria de solução de conflitos que é muito superior à produtividade de uma vara com um juiz proferindo sentenças, né? Então, quais são os índices nas questões familiares e nas questões cíveis? Nas questões familiares, na área extraprocessual, nós temos por volta de entre 80% e 90% de acordo, né? Então, são processos que já deixaram de entrar. Extraprocessual quando não há o ingresso da ação. Não há o ingresso da ação. Nós chamamos as pessoas sentam na mesa e chegam a uma solução. Já na área civil, a gente tem por volta entre 60% e 70% de acordo. Agora, existe o trabalho feito já quando já existe uma ação colocada. Exatamente. Quando existe uma ação colocada, o grau de conciliação ele é menor. Justamente por quê? Porque as partes já investiram em litígio, contrataram advogado, gastaram dinheiro pagando as custas processuais, então a resistência das partes é um pouco maior no momento da conciliação. Mas ainda assim, na área civil, varia entre 40% a 50% de sucesso nos acordos. E na área de família, a gente chega ao índice de 70%, mesmo com o investimento das partes no conflito. A gente tem que imaginar também o seguinte, o acordo é muito melhor do que a sentença por dois motivos. Em primeiro lugar, não vai ter recurso. As partes estão gerando ali um acordo, né? Acabou. E acabou, então não tem recurso. Ontem mesmo eu recebi a planilha da minha vara, e lá nós praticamos a conciliação com frequência. A minha vara tem 1.200 processos e eu tenho 15 recursos no tribunal, 15 processos em grau de recurso, ou seja, eu elimino os recursos. E isso ajuda muito, então, a parte do tribunal, porque a gente só vai remeter para os processos que efetivamente são objeto de conflito para o grau recursal. E, num segundo momento, se elimina também processos de execução. Por quê? Porque a parte vai fazer um acordo. Quando ela faz um acordo, ela está convencida a respeito da necessidade desse acordo, vai planejar um acordo que vai caber no bolso dela, né?
e que, por conseguinte, vai ser cumprida. Ela vai se identificar com aquilo que está sendo colocado. Muitas vezes, ela não se identifica com a sentença do juiz. A sentença do juiz é colocada, no mau termo, em juridiquês. E né? uma outra questão, não põe fim ao processo. E não tem fim. A sentença não põe fim ao processo. Ela não consegue entender o litígio. conteúdo, vai recorrer, depois vai, quando houver o trânsito em julgado, vai sair uma decisão com a qual às vezes ela não se identifica, ela não concorda e vai resistir até o final. No acordo você elimina esse grau de resistência. E acirra cada vez mais o conflito. Isso. O doutor Ricardo destacou aqui a questão da formação, 3 mil profissionais. Como é que é essa qualificação? Isso acontece por entidades mesmo reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça? Como é que tem funcionado? São cursos, né? O CNJ, ele reconhece alguns cursos de formação em conciliação e mediação, e as pessoas se inscrevem, passam por um processo seletivo. Veja que é interessante que, mesmo sem nenhuma remuneração, havia o interesse de diversos profissionais em exercer essa atividade. Porque há uma consciência cívica, né, de promover a justiça. Você está ali tentando promover a paz, a conciliação de um conflito. Isso é bom para as partes, né? É bom para os conciliadores, mediadores. Então, há esse interesse. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que é uma evolução com essa lei, porque, veja, são 2 UFESPs por hora, R$ 41,25, R$ 42,50, salvo engano, por hora. Uma jornada máxima de 16 horas. Mas isso pode levar, vejamos, uma jornada de 16 horas semanal, durante um mês, pode levar uma remuneração de mais de R$ 2.000. Então isso passa, assim, a pelo menos cobrir os custos, não, mas excepcional remuneração, mas pelo menos pode fazer com que pessoas se interessem a exercer essa atividade. Não necessariamente advogados. Não necessariamente advogados. Que pessoas podem exercer essa atividade? Qual é a formação que elas têm que ter para poder passar pela profissionalização, pela Acho preparação? que é o curso do CNJ, né? Apenas o curso que é oferecido. Basicamente, o que acontece? Existe o CNJ, ele fixa um conteúdo programático básico para que as pessoas sejam qualificadas como conciliadoras ou mediadoras, né? Elas fazendo esses cursos, existe um curso central do CNJ, mas aqui no estado de São Paulo nós temos várias instituições, inclusive privadas, que dão esses cursos de formação reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, elas fazendo esse curso, uma vez formadas, elas sendo cadastradas no tribunal e fazendo esse curso, elas podem se candidatar ao trabalho de conciliadoras e mediadoras perante o tribunal. E a principal evolução é porque você, profissionalizando, atraindo profissionais que façam carreira, né, no sentido de estão ali não apenas eventualmente, mas periodicamente exercendo essa atividade, além de eles desenvolverem uma habilidade muito maior, ficarem treinados naquilo, nós vamos evitar o que acontece às vezes da resistência dos advogados. Porque eu já, como advogado da parte, a parte vai e faz uma reclamação no Sejusc que a gente vai comparecer lá para tentar uma conciliação. Como bem disse o Dr. Wilson, é função do advogado promover a conciliação. Antes do Sejusc, nós mesmos ligávamos para a parte, tentávamos agendar uma reunião, mas havia uma resistência muito grande, porque dizia, o advogado é tendencioso, ele vai tentar me enrolar. Com o Sejusc, o advogado vai tentar me enrolar, eu não vou lá. No Sejusc, não. Entrou com uma reclamação, nós, advogados, vamos até o Sejusc. Chegando lá, eu já passei por isso. O conciliador queria me colocar para fora da sala de conciliação. Eu disse, eu não vou sair daqui, tem uma lei federal que me assegura o direito de estar em qualquer reunião pública ou privada em que meu cliente participe e ele me autorize. Não saio daqui. Então, por quê? Era um conciliador despreparado. E no novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março do ano que vem, a comunicação entre os advogados vai ser a pedra de toque do início da conciliação. Sim. Porque eles deverão manter um diálogo prévio para agendarem o comparecimento em conciliação. Um ponto muito importante que foi colocado aqui é o seguinte, em primeiro lugar, a partir do momento que a gente tem essa fidelização dos conciliadores, isso vai gerar uma responsabilidade por parte do Poder Judiciário de fiscalização justamente da qualidade desse trabalho. Então, o conciliador que, evidentemente, se coloca no sentido de afastar o advogado da sala, ele apresentou um comportamento inadequado, né? A partir do momento em que a gente, na realidade, está ofertando algum tipo de remuneração, a gente também vai ter que cobrar qualidade, né? E na posição que nós estávamos, nós tínhamos conciliadores, mediadores excelentes, que eram eventuais, né?
Mas às vezes a gente tinha o descompromisso, às vezes a pessoa não comparecia, às vezes nós tínhamos conciliadores que não estavam disponíveis no dia, a gente tinha que utilizar o material humano que a gente tinha à mão. Agora, a partir do momento que a gente tem essa remuneração, quem realizar um tratamento inadequado, um comportamento inadequado em sessão uma de forma de conciliação, censura, uma forma de... a gente pode apurar e a gente pode até aplicar o desligamento dos quadros dos conciliadores para quem se comportar mal. Doutora Jurema, a senhora é advogada, doutor Wilson também, nós já entendemos aqui que não há necessidade de ser advogado para ser um mediador ou um conciliador. Agora, na tarefa ali diária do trabalho, para se destacar da profissão de advogado, é uma tarefa difícil e há essa necessidade. Como é que é feito esse laboratório, digamos? Por isso a necessidade da capacitação. Até complementando, a resolução veio uniformizar essa capacitação mínima para que todos os conciliadores e os medidores possam estar atuando nessa função. Então, a ideia é que o profissional do direito ele tenha o acolhimento. Então, como bem o colega falou, existem alguns profissionais que não tinham esse trabalho a ser realizado, mas por isso que eles precisam passar pela capacitação. E até, se necessário houver essa formação inadequada, ele realmente ser chamado a fazer uma reciclagem. O CNJ também determina que tenham cursos periódicos de reciclagem desses profissionais. E dentro Como é que se observa a necessidade dessa reciclagem? Sim, justamente dessa forma, desse profissional que ainda contém algum vício. Então, ele precisa passar por uma reciclagem para ele estar se atualizando e estar treinando as novas técnicas e treinando novas formas de atuação. Então, isso é muito importante, dele estar se mantendo reciclado. Entre os seus colegas de trabalho, lá no Sejusc, doutor Wilson, qual é a profissão que mais predomina? São advogados mesmo, como os senhores aqui? Eu acredito que 90% aproximadamente sejam operadores do direito. No segundo grau, 100%, porque lá os conciliadores, mediadores, eles são necessariamente advogados, ou juízes ou desembargadores aposentados. Então lá, os operadores do direito, aqueles correspondem a 100% dos conciliadores. No Sejusc e no setor de conciliação de primeiro grau, aí eu acredito que 90% aproximadamente são advogados. Doutor Ricardo, existe um trabalho do Sejusc de chamar na população essas pessoas interessadas em desenvolver esse trabalho de conciliação, de mediação? A gente não, na realidade a gente não faz esse chamado. As pessoas que conhecem o trabalho acabam vindo desenvolver as suas habilidades junto a nós. E existe uma procura assim muito grande, porque é o que foi colocado aqui no começo, nós tínhamos problemas, o número de conciliadores era uma atividade pouco desenvolvida, mas muitas pessoas ficam sensibilizadas, talvez até mesmo por problemas pessoais, pela questão do problema da morosidade da justiça. Então, elas entram espontaneamente, querem trabalhar. Então, nós temos, por exemplo, preponderantemente advogados trabalhando, mas também temos professores, temos psicólogos, assistentes sociais. A gente tem um número grande de pessoas que não são da área do direito, mas que vêm a colaborar com o trabalho do Sejusc. E para a gente é muito bom. Nós, do Poder Judiciário, nós somos muito herméticos, então a gente não aceita a opinião de quem é de fora da área do direito. Então, dentro do processo, nós somos os senhores da lei, os senhores das preliminares, dos códigos, mas dentro do Sejusc a gente bota tudo isso de lado. A gente coloca como centro do problema da atividade do judiciário no Sejusc o problema das pessoas. Então, a gente vai tentar aplanar esses problemas dessas pessoas para depois verificar a juridicidade, a legalidade daquilo que elas pactuaram. Então, é uma inversão de metodologia de trabalho profunda, porque, na realidade, hoje, a primeira coisa que a gente fala, quando se fala em Poder Judiciário, é incorporação. Quando, na realidade, a gente pode botar o centro do problema da atuação do Poder Judiciário nas pessoas. As pessoas, o problema das pessoas ali é que vai nos preocupar. Depois que a gente conseguir aplanar esse problema, aí sim a gente vai se preocupar em verificar a juridicidade, o que o advogado pensa,
o que o promotor pensa, o que o juiz pensa a respeito do acordo. É óbvio que nós não vamos homologar acordos ilegais, né? Mas a gente tem, em princípio, como escopo principal do nosso trabalho, saber do problema das pessoas e buscar uma negociação efetiva em relação a eles. Agora, de qualquer forma, doutora Jurema, é preciso levar essa informação do trabalho prestado pelos senhores para a população, porque muitas pessoas têm demandas, têm causas, aí querem ir para a justiça, não conhecem o trabalho e acabam indo atrás de advogado, tentar constituir um advogado para uma determinada situação, quando elas não podem, não têm as condições financeiras para isso. E a mediação também, ela busca trabalhar com uma equipe interdisciplinar. Então, por isso que a gente fala que a obrigatoriedade, existem mais advogados, conciliadores e mediadores, mais uma equipe interdisciplinar, ela faz um trabalho mais coeso. Tanto que os mediadores comunitários, eles são o quê? São pessoas escolhidas dentro da comunidade. Aquela pessoa que tem uma posição de líder dentro da comunidade, que traz mais abrangência no local onde ele está, então ele é capacitado por quê? Para trabalhar com aquelas questões ali daquela comunidade. Então, você não precisa ter obrigatoriedade do profissional do direito. Você tendo os outros profissionais, você vai ter uma amplitude até maior. Sim. Desculpa, mas isso é importante porque é aquela questão de multidisciplinaridade mesmo. Em todas as matérias, principalmente quando a gente trabalha com nível universitário, né, a gente está tentando temperar um pouco essa ideia do especialista da ciência em uma determinada área. A gente está trazendo outros elementos de outras ciências para temperar o ensino universitário, que é a mesma coisa. Hoje não existe mais um senhor da verdade, né? Isso é um fruto, no meu ponto de vista, de um pensamento de um mundo mais moderno, né, em que as pessoas devem respeitar, algo que foi muito interessante que você colocou, né, respeitar as realidades, as verdades de cada um. Né? Então, dentro dessa multiplicidade de conceitos de justiça, traçar caminhos compatíveis entre um e outro para que ambos possam conviver. Você acompanha o programa Agora é Lei. Nós estamos falando sobre a lei que regulamenta o trabalho dos mediadores e conciliadores dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Mais um intervalo. Nós voltamos em seguida. Até já.